mais de uma sessão dessa primeira comissão. Cumprimento a todos os colegas, auditores aqui presentes, procuradoria, veterinário, advogados de futebol, os colegas advogados e todos que nos acompanham. E a Paula e o João aqui sempre dispostos a cronometrar o nosso atraso para pagar o atraso também aqui de início de sessão. Temos as preferências. Eu vou chamar a primeira, que é a 85. 85, doutora Ana Beatriz, que vai fazer a sustentação, pode se posicionar. E passo desde já ao relator, que está com a palavra, o doutor Ricardo Tucunduva. Desculpa, é o doutor Ricardo Stella. Obrigado, senhor presidente. Saudando a todos os novos pares aqui no pessoal da presidente do Psori, a procuradoria, os defensores, a secretaria contra a Paula e João. Traz processo 85 de 2026, Paulista está 2, profissional, Linense contra Osasco Esporte, 8-2, oitava rodada, no estádio municipal Gilberto Siqueira Lopes. A doutora Procuradoria de Justiça Esportiva apresenta a denúncia face à equipe do Linense, no curso no artigo 213, inciso 1º do CBJD, pois consta do relato que, após o termo da partida, na escala que dá acesso aos vestiários, foram disparadas cusparada vindas da torcida da equipe Clube Atlético Linense aos jogadores da equipe adversária Osasco Esporte, gerando um princípio de tumulto que foi controlado pelos próprios jogadores e seguranças. E também face Wilson Correia da Conceição, atleta da equipe Osasco Esporte, como em curso nos artigos 258, parágrafo 2º, inciso 2º, e 219 do CBJD, pois consta do relato da súmula que, expulso por discordar das decisões da arbitragem com palavras e ações de maneira ostensiva, tendo chutado e rasgado a placa de publicidade. A equipe não possui resistência específica, o atleta Elielson Correia da Conceição também não tem anotações perante o PJD, existe perfil escrita também. O relato, presidente. Muito obrigado. Questiono se tem provas a serem exibidas. Não precisa da prevenção. Não? Então, eu vou passar para a Procuradoria, a doutora Conceição, e depois o doutor Ricardo Stella faz o resumo da defesa escrita. Doutora Ana Sofia está falando pela Procuradoria. Obrigada, presidente. Gostaria de cumprimentar todos os presentes. A súmula é clara, os fatos são objetivos. A responsabilidade é inequívoca, tanto da conduta dos torcedores, que foi manifestadamente ofensiva, quanto da ação do atleta, que se demonstra desrespeitosa, tendo até mesmo depredado a placa de publicidade. Assim, a Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado. Doutora Ana, pela defesa. Boa tarde, por minha primeira manifestação. Boa tarde aqui a todos os auditores, relator, Procuradoria, Secretaria, Defensoria, demais presentes. Sendo bem breve no caso em questão, eu realmente procurei vídeos, como é de prática dessa defensora trazer para corroborar para a defesa. Não foi possível encontrar qualquer detalhe, então vou trazer aqui as próprias provas que temos dentro dos autos e vou fazer menções a elas. A primeira delas seria que entendo que existe uma inconsistência aí, tanto no relatório de jogo quanto com a súmula, tendo em vista que, na folha 7, ele fala que um torcedor disparou cusparadas pela torcida adversária, enquanto no relatório ele coloca, tanto nas folhas 14 quanto 18, que foram cusparadas vindas de torcida. Então, essa é a primeira inconsistência que a gente verifica no processo em questão. A gente não consegue entender efetivamente como isso evidenciou, se foi um torcedor, se foi uma torcida, se foram vários, se não foi, por quem foi efetivamente, não tem como se discorrer diante disso. Passando esse primeiro ponto, coloca-se então que, tanto na folha 14 quanto na folha 18, na folha 7 ele fala que foi cessado pela comissão técnica. E na folha 14 e na 18, ele fala que foi cessado pelos próprios jogadores de segurança. Nova inconsistência no caso em questão. Dito isso, tanto na folha 7 quanto 14, se não me engano, são ambos do diretor do jogo, como o próprio diretor do jogo foi inconsistente nas suas duas descrições. Então, entende-se aqui que não há exatamente como discorrer sobre o fato em questão. Diante disso, na folha 14, existe uma foto em que demonstra o início do túnel, e mostra a PM junto aos atletas no túnel. Então, deixando bem claro aqui que todo o tempo ele fala sobre o princípio de tumulto, sendo totalmente controlado por jogadores de segurança. Indo ao ponto concerne da questão com relação à defesa, estamos aqui denunciados como o artigo 213. O 213, inciso 1º, ele fala exatamente sobre deixar de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir.
Bom, gente, aqui fica evidente que se não foi prevenido, então foi efetivamente reprimido. Não houve qualquer tumulto. Um princípio de tumulto não efetivamente causa aí a desordem da praça desportiva, conforme está descrito na tipificação do artigo em questão. Então, diante disso, a defesa entende que não há elementos suficientes para a punição no caso em questão da agremiação. Por essa razão, pede-se aqui a absolvição, mas caso as vossas excelências não compreenderem, pede-se aqui a aplicação mínima do artigo em questão, tendo em razão aí que não existe a reincidência específica da agremiação. Essa é a defesa. Muito obrigado, doutora Ana. Passo agora ao relator para o resumo da defesa técnica do Osasco, da defesa escrita. E na sequência já pode proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. A defesa do atleta Elielson, da equipe de esporte, alega em síntese que a atleta é primário, que a conduta atribuída ao denunciado ocorreu em momento isolado, sem qualquer premeditação ou intenção deliberada de causar prejuízo relevante. Não houve agressão física, ameaça, invasão de campo ou qualquer ato que colocasse em risco a integridade de arte, atletas, membros de comissão. Trata-se, portanto, de episódio pontual, típico de um ambiente competitivo de alta pressão. O enquadramento da conduta no artigo 219 do CPJD não merece prosperar, segundo a defesa. A placa de publicidade mencionada na súmula é objeto móvel e removível, não integrando, então, a estrutura permanente da praça de desportos. Não há nos autos laudo técnico de avaliação de danos, nota fiscal ou orçamento de reparo, demonstração concreta de prejuízo patrimonial relevante, indicação de dano estrutural ao estádio ou o simples relato da súmula, desacompanhado de prova material de prejuízo, não mostra suficiente a incidência do tipo disciplinar que prevê suspensão severa e possibilidade de multa acumulativa. Dessa forma, a conduta, quando muito, deve ser absorvida pelo artigo 258 do CPJD em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Então, pelo afastamento do 219 e conversão em advertência do 258, parágrafo 2º. Essa é a breve síntese. Passando ao voto, então, presidente. Vou começar pelo Wilson Correia da Conceição, que eu acabo de fazer o resumo. Eu acolho em parte essa tese defensiva da combativa defesa. De fato, não entendo como a placa móvel, como sendo possível de enquadrar na pasta de desportos. Então, eu desqualifico o 219, porém não se deixa de verificar a gravidade, tanto pela expulsão, quanto pela conduta, embora o atleta primário, não há nenhum antecedente, mas eu acolhendo em parte, então, a tese defensiva, pondera por duas vezes no 258, uma vez no 258, outra vez no 258, parágrafo 2º, para uma partida em cada um dos artigos, no 258 e no 258, parágrafo 2º. Em relação à equipe do Linense, entendo a tese defensiva, parabenizando a defensora pelo uso da palavra e pela bela apresentação. Não obstante, não houve de fato gravidade, não prejudicou a disputa naquele momento, tendo visto que foi ao final da partida. Porém, não se pode dar de aqui entender que houve no mínimo uma falta de os atletas ali passarem, poderia ter sido tomado providências para efetivamente isolar os atletas na saída dos atletas do time adversário. Portanto, eu aplico uma pena mínima por não ter a reincidência específica em R$100. É como voto, presidente. Obrigado. O relator propõe, em relação ao senhor Ellison, duas partidas, absolver em relação ao 219 e entendendo por duas vezes a infração 258. E em relação à agremiação linense, propõe uma multa no mínimo de R$100. Como vota o Dr. Wesley? Obrigado, senhor presidente, por aproveitar a primeira manifestação para cumprimentar Vossa Excelência e também os meus pares, auditores, Dr. Ricardo Estela, Dr. Ricardo Curva, Paulo João para a Secretaria, e aqui na Maria, Dr. Bernardo, os demais professores, doutora Ana. Boa tarde a todos. Parabenizo o relator. Eu acompanho em relação à agremiação linense. Em relação ao senhor Wilson Correia de Conceição, ouso apenas abrir aqui uma divergência em relação à primeira tipificação que foi denunciado o atleta, porque eu não vejo aqui a descrição da conduta do atleta, o que seria essa manifestação dele ostensiva, né? A gente não tem a descrição, por esse motivo, como já julgamos aqui outras vezes, eu abro divergência nesse ponto em relação à denúncia do primeiro denúncia do 58 para absolver o atleta e acompanho o relator nos demais. Não posso, presidente.
Muito obrigado. Com o voto, doutor Ricardo Tucunduva. Só para complementar, todos peço licença. A todos para complementar. Doutor, acho que o microfone está comprometido. Vamos fazer uma troca aqui. Doutor Ricardo Salas Laís. Só aproveitando para cumprimentar a todos, peço licença a todos para cumprimentar a doutora Beatriz. Eu vou acompanhar integralmente o voto do relator. Muito obrigado, doutor Ricardo Tucunduva. Eu cumprimento a todas as sustentações realizadas, ao voto do relator, mas peço vênia para aderir. Bom, deixa eu ver como você me diz aqui. Bom, em relação à agremiação linense, creio que temos unanimidade, então a meta mínima de R$100. Em relação ao atleta, eu particularmente também tenho dúvida quanto à expressão de forma genérica, né? Que discordar de forma desrespeitosa das decisões da arbitragem. Me parece que para eu classificar como desrespeitosa, eu tenho que trazer um pouco mais de detalhamento a respeito disso, né? Senão tudo pode ser interpretado como tal. Então, no caso em concreto, e me parece que não tem os elementos que me levem a essa convicção, eu adiro à tese divergente do Dr. Wesley. Então, eu acompanho o relator em relação à agremiação linense e peço vênia para acompanhar a divergência em relação ao atleta Elilson, como voto. Então, empata nesse caso, e aí, por empate, então, absolvido o atleta de ambas as tipificações, né? Desculpa, só na primeira. É isso. Isso. Fica uma partida, então, no 258. Aliás, fica absolvido por unanimidade em relação ao 219. É isso. Em relação ao 219, fica absolvido por unanimidade. Desclassificado, porque transforma o 258. Desclassificado 219 para o 258, agora sim. E fica, então, por unanimidade, mantida uma sanção de uma partida, e por empate, fica, então, absolvido em relação ao segundo 258. Pronto, é isso. Muito obrigado, doutora Ana. Tem ainda mais situações? Pode permanecer, deixa eu pegar o próximo aqui. Então, aliás, eu tenho uma boa notícia, não é confirmada, mas foi um pleito na nossa última reunião aí das presidências. Nós pleiteamos um púlpito, uma tribuna para os advogados, para ter onde apoiar, onde se organizar, e a ideia é que o tribunal possa tentar organizar isso, mas nós pleiteamos isso na reunião dos presidentes de comissão e de comissões, e a ideia é que a gente consiga aí providenciar o mais breve possível para que os advogados tenham isso para instrumento de trabalho aqui nas sustentações. Próxima preferência é o 86 de pauta, que é o item 12, é o da sequência, né? A doutora Ana permanece e passa agora sim a palavra do Dr. Wesley como relator. Obrigado, senhor presidente. Processo 88 de 2026. Jogo entre Paulista Futebol Clube Desportivo do Brasil. Pelo Paulista 3 profissional, realizado no dia 11 de fevereiro de 2026. A dona da Procuradoria apresentou denúncias em favor da agremiação paulista, curso no artigo 206 do CPJD, pois, segundo o relato do árbitro da partida de súmula, houve atraso de 2 minutos no reinício do jogo, devido ao atraso da equipe mandante. Destaco que a agremiação também é reincidente, e esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Tem provas a serem produzidas, doutora? Então, eu passo à Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Agradeço a doutora Ana Sofia e passo agora a defesa para a doutora Ana Beatriz. Sendo bem breve nesse caso, em questão, por ser sido no início da partida, para ver, só cabe aqui a questão da proporcionalidade e razoabilidade, entendendo que não houve nenhum prejuízo para a continuidade da partida, finalizando ela de forma completamente normal, regular. Então, vai ser aqui pelo mínimo legal para cada minuto do artigo em questão, e levando em consideração o artigo 182A, a capacidade econômica do clube que se encontra na atriz. Muito obrigado. A palavra está com o relator. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a Procuradoria e Defesa pela sua palavra. Eu tendo a admitir aqui a questão financeira do clube quando a gente tem elementos, né? Então, a possibilidade de juntar os autos, documentos que comprovem a situação do clube. No caso aqui, eu estou vendo o histórico também da agremiação. A última condenação foi no ano passado, de modo que eu não vou considerar a reincidência e vou atribuir aqui
conforme a tabela desse tribunal, pelo meu voto, eu vou condenar a agremiação pelos 2 minutos de atraso, a pena pecuniária de 700 por minuto, totalizando R$ 1.400 a conta, senhor presidente. Obrigado, relator. Propõe, então, com base na tabela, a pena de R$ 1.400, como o doutor Ricardo Tugumbuva. Foi relator, presidente. Doutor Ricardo Stella, Com relator. também acompanha o relator, enquanto a planilha, nossa tabela, aliás, não tem autorização, segue nos R$ 1.400. Fica assim, então, por unanimidade. A doutora Ana permanece, né? A próxima preferência, 88, é o 14º item da pauta. O relator, o doutor Wesley, também está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 78 de 2026, jogo entre Tanabi e Atlético Penapolense, do Atlético Penapolense, pelo Paulista 4 profissional, realizado no dia 11 de fevereiro de 2026. A doutora Procuradoria apresenta denúncia em favor da agremiação Tanabi, no curso no artigo 211 do CBJD, pois, conforme relato na súmula da partida, o gramado do local do jogo apresentava irregularidades, com buracos separados com areia. Destaco que há incidência da agremiação. A prova documental e prova de vídeo juntada pela defesa, seu relatório, senhor presidente. Muito obrigado. A doutora tem provas para exibir? Esse sim, presidente. Eu trouxe aqui, inclusive, o jogo que envolve o Tanabi e Penapolense. O ponto que eles falam é esse daqui. Aqui, só para deixar claro, existe uma reposição de gramado, tá? Vou adentrar na defesa, mas só explicando o que ocorreu. Tivemos uma temporada de chuva muito forte e aqui essa parte do gramado ela apodreceu semanas antes. E aí, diante disso, houve a recolocação desse gramado que não foi o suficiente para ela se readaptar no momento, mas não colocando aí segurança de nenhum atleta em risco. Aí, João, pode cortar só para a gente demonstrar tanto de um lado quanto do outro. Aqui só demonstrando as funções do resto do gramado, tudo verdinho, bem aparado aqui, dá para verificar. Vou aqui, sem uma propaganda de desatividade. E aqui do outro lado do gramado também demonstrando que está tudo em conformidade, inclusive a parte do goleiro sempre é um lado que dá um pouquinho mais de problema, também tímido. E nos drive que foi montado aos autos, a gente tem também alguns pontos. Primeiro, o contrato de prestação de serviços, que foi encomendado, inclusive, aqui com o nome da Federação Paulista, que foi da Green Care, principalmente para a Copinha, que foi uma questão programada, já vou explicar o que ocorreu, efetivamente, mas aqui demonstrando todos os cuidados com o gramado no decorrer de dezembro até o momento. E aqui só demonstrando mesmo que houve o contrato, o próximo documento. Aqui já é o gramado assentado, ele já logo em seguida da partida, que com o tempo contribuiu. Isso aqui é como estava antes, essa parte que ela estava bem morta. Isso aqui foi até num treino, se não me engano. E aqui, ó, a troca no tapete do gramado dessa parte, que ela havia efetivamente sido... Ela efetivamente apodrecida e não estava em conformidade com o regimento da federação. Aqui até demonstrava que essa parte ela estava mais defasada. E a próxima foto, João, 12 de fevereiro, no dia da data, ela já mais assentada. Eu acho que é essa documentação. Isso, perfeito. Obrigado, doutora. Agora, se a Procuradoria, doutora Ana Sofia, por favor, sustentação. Obrigada, presidente. Em que pese a nova defesa, ao demonstrar que o restante do gramado estava em condições adequadas, é evidente que ao menos uma parte estava defasada. Assim, a Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana, pela defesa. Presidente, boa tarde de novo. Então, já finalizando aqui, eu preciso trazer um histórico do que ocorreu com esse gramado, efetivamente. Com a subida da Bezinha para A4, o Tanabi, a prefeitura, o estádio municipal, a prefeitura entendeu que precisaria fazer uma reforma de todo o gramado do Tanabi, consequentemente do estádio. Só que eles não fizeram com uma empresa especializada em gramados para futebol. E nesse quesito ocorreu o quê? Em dezembro, véspera de Copinha, deu um problema generalizado com relação a esses gramados.
Portanto, eles juntaram essa documentação do contrato, que foi um pedido especial, e aí completamente já em coordenação com a infraestrutura da própria Federação Paulista, e se não me engano, foram 2 pessoas, agora não me recordo o nome efetivamente, mas da parte da infraestrutura da Federação Paulista, acompanhando todo esse procedimento, toda essa manutenção. Eles contrataram por fora da prefeitura esse contrato da Benicare, que foi indicação específica da federação, tanto que a documentação está em nome da própria federação, e ajustaram o gramado para realizarem a copinha. Ocorreu que veio a copinha, jogaram efetivamente, quase não teve, né, por conta dessa questão, e vieram as chuvas torrenciais. Nesse quesito em específico, o gramado apodreceu e não conseguiu se sustentar diante dessas chuvas torrenciais. Eles fizeram a troca, em que pese não esteja bonito, não trazia qualquer tipo de problemas e falta de segurança que inferissem aqui a questão da infraestrutura que é depositada no 211. Então, diante disso, excelências, é muito importante a gente colocar aqui que não houve qualquer... não foi deixado de garantir qualquer tipo de manutenção, qualquer situação. E lembrando que a gente está tratando de um gramado natural, de clima, que depende de clima, de temporização. Então, muito sol, muita chuva, tudo isso a gente sabe que é muito prejudicial para o gramado. A todo tempo, o Tanabi fez tudo que era ao alcance deles para manter a grama o mais em acordo possível. E aí teve essa questão desse quadrado trocado efetivamente, que só não foi o suficiente para aceitar. Mas não havia qualquer tipo de situação que interferisse na segurança dos atletas, dos árbitros ou quem quer que estivesse nesse gramado. Então, diante disso, além disso, se houvesse realmente algum tipo de segurança que interferisse na segurança, entendemos nós que nem o apoio da federação, nem a arbitragem, nem qualquer pessoa que estivesse ali, até mesmo os próprios atletas não se sentiriam seguros em adentrar num campo para realizar esse jogo. Tanto é que não houve nenhuma intercorrência médica neste jogo em específico, ou em qualquer outro do Danabi, e tampouco em razão desse quadrado do gramado, em que, pese ele não esteja bonito nas imagens, ele não interferia de forma alguma a segurança desses atletas, árbitros e quem mais estivesse dentro do gramado. Então, diante disso, é importante que se leve em consideração aqui que vai além da posse da agremiação, cuidar da parte que interfere a natureza. Então, tanto da parte da chuva quanto da parte do crescimento natural desse gramado, a ponto que ele ficasse, né, das mesmas condições e cores do restante do gramado. Onde eu quero chegar, entende-se que aqui o 211 ele se trata de um excesso, inclusive, prejudicial, que pode levar até uma perda de uma interdição aí do estádio, que a gente entende, pelo menos a CDT entende que não seria o caso em questão. Então, pede-se aqui a aplicação tanto da profissionalidade quanto da razoabilidade, com relação, inclusive, à agremiação, que tem feito todo o trabalho necessário para que puder se ter a regularidade dos seus jogos, né? E, inclusive, tratando isso diretamente com a infraestrutura da própria Federação Paulista de Futebol. Pede-se aqui, então, pela absolvição da agremiação, mas caso assim, voto de excelência não compreender, pede-se que seja substituído pelo artigo 191, inciso 3º, do CBJD, combinado com o artigo 10 do RGC de 2026, que trata sobre gramados. Então, no caso em questão, pela sua aplicação mínima, e tendo em consideração aí que ele não é recente específico com essa capitulação combinada com o RGC. Essa é a defesa. Agradeço a defesa. A palavra para o... Perdão, esqueci só a conversa e advertência. Obrigado. Fala sempre pela doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabéns pela minha defesa pela palavra. Entendo aqui que há elementos suficientes para adiantar, acolher parte a tese defensiva. Chama atenção aqui também alguns fatores. O contrato da Federação Paulista, cuidado demonstrado pelo público gramado, e também o relato do diretor do jogo, no item 10 do seu relatório, que coloca as condições do gramado estavam boas. Por esse motivo, que pesa em ser bonito de ver o gramado, não vi nenhum risco à segurança. Então, eu não entendo como a ocorrência da tipificação do artigo 211. Entendo sim como tipificado o artigo 9, inciso 3, que pesa elementos que fugiram um pouco do controle da agremiação, mas por esse motivo, meu voto pela desclassificação do artigo 211 por 191, inciso 3,
com multa de R$ 500 por primeiro com o voto, senhor presidente. Obrigado. O relator propõe, então, a desclassificação dos ansiosos por 191 e propõe R$ 500 de multa, é isso? Com o voto do doutor Ricardo Tucunduva. Eu, nesse caso, peço licença da dica de relator, eu não vejo como tipificado o artigo 211 e, como bem dito, o relatório do diretor de jogo confirma boas condições do gramado, não vejo risco à segurança e, nesse caso, eu vou absorver a agremiação. Com o voto do doutor Ricardo Stella. Utilizando o uso da palavra, parabenizando pelo voto do relator, mas eu vou aderir à divergência. Eu também cumprimento as sustentações realizadas, cumprimento o relator, ao voto divergente. Particularmente, eu acho que a segurança é um elemento, mas não todo. Acho que existe alguma proporção, uma não condição plena do gramado, traz ao atleta uma falta de condição plena de exercício do jogo, enfim, né? A gente sabe que, por mais que seja de menor tamanho a proporção ali do gramado danificado, mas isso interfere na velocidade de bola e uma série de coisas. Então, eu particularmente, como enxergo que, por mais que sejam tomadas providências, ainda existiu algo ali que tenha de alguma forma prejudicado o jogo efetivamente, do meu ponto de vista, eu sigo o relator na desclassificação do 291 e mantenho uma sanção de 191 e mantenho a sanção de R$ 500 de multa. Mas, dado o empate, fica prevalecendo então a absolvição. Próximo item é o 39 agora da pauta, agora sim colocamos a defesa. É o doutor João Pedro, né, que vai fazer a sustentação. Doutor João Pedro, pode se aproximar? Enquanto eu pregou, o senhor pode se aproximar. A relatoria desse doutor Ricardo Stella está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo de 2026, jogo Red Bull Bragantino contra o Campeonato de Futebol Clube, Paulista 1, profissional, realizado em 1º de fevereiro de 2026. Temos a adulta procuradoria Cotiga apresenta a denúncia passa o infrator Miguel Vitas Saldivar, em curso no artigo 254A, parágrafo 1º e 5º do CBJD, pois em crédito da súmula da partida que o infrator Miguel Vitas Saldivar recebeu cartão vermelho direto por desferir uma cotovelada no rosto do seu adversário, de número 3, senhor Helder Gomes Maciel, fora da disputa de bola. Não há histórico de reincidência do infrator, há juntado de vídeo nos autos. Presidente, esse é o resumo. Obrigado. Pelo que o João Pedro tem vídeo a ser exibido. Se o senhor quiser explicar uma coisa, fique à vontade, tá? Obrigado, excelência. Depois eu cumprimento vocês nominalmente quando eu for fazer a minha sustentação, mas eu queria chamar a atenção, pode deixar o vídeo tudo, por favor, João, que como nós temos aqui que desclassificar, está escrito na súmula, que não há um gatilho pelo exílio vida, que é o atleta que está sendo denunciado. Os jogadores se enroscam na área, eles estão disputando espaço, o braço do jogador do São Bernardo pega o braço do Exílio Pita e o Exílio Pita tenta se desvencilhar. Evidentemente, tem ali, ele atinge, mas há uma valorizada enorme do atleta do São Bernardo. Esse é o melhor ângulo, os braços estão entrelaçados, ele tenta se desvencilhar. Não há uma cotovelada, com certeza, e ele pega, como a imagem mostra, com o lado externo aqui da mão. Não tem desferir, ele está se desvencilhando. Então, eu gostaria até que pode ficar até o final, João, porque o árbitro faz um movimento, que é o qual ele relata na súmula, que efetivamente, como Vossas Excelências viram, não ocorreu. Ele não desfere uma cotovelada, não tem o gatilho, não tem esse movimento, principalmente esse movimento que o árbitro está dando. Ele não pega, vai para trás, põe o braço para frente, vai para trás, como as imagens mostraram, ele se desvencilha e, ao se desvencilhar, toca no rosto do adversário. No rosto, ali, peito, mas não precisa entrar nesse detalhe. Obrigado. Doutora Ana Sofia, pela Procuradoria. Obrigada, presidente. A imagem não é capaz de afastar o que foi relatado pela súmula. Nesses termos, a Procuradoria vai reiterar a denúncia. Obrigado, doutora Ana Sofia. Agora sim, doutor João Pedro está com a palavra pela defesa. Muito obrigado. Boa tarde a todos os auditores, que cumprimentos na pessoa de Vossa Excelência, o presidente, a doutora procuradora, os advogados presentes, a secretaria.
Com a devida vênia, eu acho que a imagem é justamente o que é capaz de ultrapassar o que está relatado na súmula. Inclusive, a classificação e o artigo pelo qual o atleta Egidio Pita foi denunciado, que é o 254A, que trata de uma agressão física e descreve claramente os verbos desferir uma cotovelada. Não foi desferido, não tem nenhum momento, nenhum movimento de gatilho, em nenhum momento o atleta dá uma cotovelada e, evidentemente, ele não vai estar desferindo um golpe, seja como está relatado, seja como foi demonstrado pela arbitragem. A imagem, espero, tenha deixado claro que os dois atletas estavam se enroscando na área, não havia disputa de bola, porque a bola não estava com eles, mas como vocês puderam observar na imagem, caso algum auditor queira, a gente pode passar de novo, eles estavam se enroscando esperando um cruzamento, porque a bola estava vindo, era um lance na bola, tinha uma disputa de espaço. O atleta do São Bernardo prende o braço do Pita, ou o Pita prende o braço do atleta do São Bernardo, nós não precisamos entrar aqui se foi penso, se foi falta, se não foi falta. Mas ao se desvencilhar, ele faz um movimento sem nenhum gatilho. O braço dele está aqui e ele faz assim. Podemos considerar aqui que ele teve uma certa imprudência do atleta ao fazer assim, não fazer com o braço para baixo, e aqui haveria que se falar uma desclassificação talvez para o 250, aí a defesa até entende que poderia ser uma questão interpretativa, mas agressão física, desferir uma cotovelada, a defesa entende realmente que não teve um movimento de gatilho, eles estão se disputando, o braço, ele dá uma empurrada para soltar o braço, não tomou o cuidado necessário, ok, até eu discordo do cartão vermelho, mas a gente não está aqui para analisar as decisões do árbitro, mas uma agressão física efetivamente não houve. Discordo, então pela realidade do lance, não pelo que foi descrito em súmula ou tampouco denunciado, a defesa pede pela absolvição do atleta. Subsidiariamente, pede pela desclassificação ao 250, por ter sido uma jogada hostil, porque o atleta poderia ter tomado mais cuidado ao se desvencilhar, se desvencilhando para baixo, não utilizando de maneira tão rápida, deveria ter pensado um pouco mais, porque na hora do jogo, ali disputando espaço para fazer o gol no final do jogo, era 34, 35 minutos no tempo que o Red Bull estava perdendo, é muito mais difícil do que aqui, né? Com vossas excelências e até o advogado que nos fala, um ar-condicionado analisando o lance, tudo parece que dava para pensar melhor. Então, por esse motivo, pede subsidiariamente pela desclassificação por 250, jogada hostil, e também, ao ver da defesa, nem teve a caracterização, o gatilho, o emprego de força excessiva, não teve nenhum risco para o atleta, que evidentemente pelas imagens valorizou o contato, quando o atleta estava tentando se desvencilhar. Então, pela aplicação do 250, absorção, conversão em advertência, como facultado pelo parágrafo 2º, e lembrar sempre da atenuante do 180, inciso 4º, uma vez que o atleta é primário. Subsidiariamente ao 250, o 254, mas que a defesa também discorda veementemente, pois, como vimos, não foi uma jogada violenta, não tem o gatilho, reforço que não houve a movimentação, a preparação de desferir um golpe. Essa. Obrigado, doutor João Pedro. Relator, doutor Castela, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, parabenizando a Procuradoria, parabenizando o nobre defensor pelo esforço. Porém, já adianto que não me convenceu, pelo contrário, acho que a imagem é clara na tentativa. Aqui, o 254, não se fala se foi a agressão muito forte ou pouco forte. O fato é que existiu a agressão, existiu a preparação, o VAR atuou nesse sentido também no campo. Eu entendo que está bem capitulado, sim. A tentativa de cotovelada, no meu modo de ver, ficou bem expressa nas imagens mostradas. Então, eu passo então a aplicação por 4 jogos de suspensão, presidente, como agora. Obrigado. Relator propõe 4 partidas de suspensão. Com o voto do doutor Wesley. Parabéns ao relator, também a defesa e a Procuradoria. Confesso que eu vi algumas vezes aqui o lance do jogo e fica bem difícil, pelo ângulo da câmera, entender realmente o que aconteceu. Que pese não ter o gatilho, ele tem um segundo movimento para afastar o jogador. Mas não, eu vou pedir bem aqui o relator. Eu não entendo aqui como configurado esse 4A, não vejo como uma agressão. Eu vejo sim como
ausência de zelo do atleta ali no momento, ele estava se silenciando o adversário, que pese não ter intenção, não vejo agressão. Meu voto desclassifica a conduta, o artigo 250, e aplico a penalidade de uma partida de suspensão, por considerar já a regularidade do atleta e tudo mais. Como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Como voto do Ricardo Tucunduva. Parabenizo a defesa, o seu esforço. Eu concordo com o voto do relator. Eu acho que ele não fez só uma vez o movimento, ele fez 2 vezes o movimento. O próprio defensor disse que ele poderia ter feito, inclusive, o movimento para baixo. Ele faz questão de fazer um movimento para cima, aquele movimento que nós conhecemos no futebol, que é para atingir o rosto do adversário. Então, eu concordo com o voto do nobre relator e mantenho no 254 a 4 jogos de suspensão. Obrigado. Cumprimento as sustentações, especial para o João Pedro, que muito trouxe a sua tese aqui, mas peço vênia à defesa e ao voto divergente, mas também estou aderindo ao voto do relator. Vendo as imagens, é difícil, né? Tem hora que é difícil chegar a uma conclusão, mas é no conjunto da obra que a gente tenta chegar a alguma convicção aqui, e nesse sentido sigo o relator, então por maioria de votos, fica 4 partidas por infração ao 254A. Muito obrigado, doutor. Obrigado, senhor. Passo agora a lavratura de referência. A lavratura do acordo, por favor, presidente. Por favor, o relator fará a lavratura do acordo. O item 41, aliás, processo 41, que é o item 5º da pauta, a doutora Beatriz, se quiser aproximar já aqui da frente, enquanto eu for pregoando o processo, e o relator fazendo um resumo. Passo, então, ao doutor Wesley, que é o relator do presidente Carlos. Obrigado, senhor presidente. Processo número 41 de 2026, do Esporte Clube Santo André, Esporte Clube Água Santa. A Procuradoria apresenta denúncia, Jogo de Esporte Clube Santo André e Esporte Clube Água Santa, realizado pelo Paulista 2 profissional, realizado no dia 1º de fevereiro de 2026. A douta Procuradoria apresenta denúncia em desfavor do auxiliar técnico da agremiação da Santos, Sr. Fernando Lombardi, cujo no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CPJD, pois, segundo o relato do árbitro da partida, foi discordar das decisões da arbitragem com palavras e gestos, saindo da área técnica dizendo as seguintes palavras: vocês são ruins, vocês são fracos. Apresenta ainda denúncia em desfavor da agremiação Água Santa, curso no artigo 206 do CPJD, pois, conforme relato também da súmula, a agremiação atrasou em 1 minuto no retorno para o segundo tempo. Destaco ainda a primariedade do auxiliar técnico, a reincidência da agremiação Água Santa e seu relatório. Muito obrigado. Questiono a doutora Beatriz, tem alguma prova a ser produzida, algum vídeo a ser exibido? Presidente, a gente está separando aí no sistema. Tá? Tudo bem.
Só essa prova. Consegui identificar ou ainda não? Está colocando na base. Só destravar a base aqui. Sabe? É, dos autos, sim. Eu achei, é que eu tenho uma petição Ah. preparada. Essa pergunta. Maravilha. Interessante do cara que você prova para mostrar o momento que causou a reclamação. Pode ser. O relator satisfeito. Então, passo a sustentação da Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana Sofia. Doutora Beatriz está com a palavra pela defesa. Boa tarde, vocês conseguem estar presente, nossos a defesa gostaria de iniciar ressaltando o contexto que levou à reclamação, como demonstrado no vídeo. Teve essa falta grave assim, do goleiro que veio fazer a defesa, ele atinge o atleta adversário, atleta avançando, e num movimento que poderia, com certeza, por exemplo, um tipo de lesão para o atleta. Isso gerou uma revolta da comissão técnica, até dos atletas que estavam presentes. Entretanto, conforme relatado na súmula, o auxiliar técnico diz: vocês são ruins, vocês são fracos. Diante de todo o contexto do momento do jogo, assim, a defesa entende que para que seja apenas uma reclamação e uma exposição da sua opinião, como que foi aplicado pelo goleirão ter levado qualquer advertência, qualquer comissão do ato. Por isso, entende-se que essas palavras dirigidas à arbitragem não se trata de uma reclamação desrespeitosa, apenas de uma reclamação. E isso não é proibido pelo CBJP, até porque a reclamação faz parte do jogo do futebol, o torcedor reclama, entanto que essa reclamação seja feita sem ofender a honra da pessoa que está sendo demitida, o que fez a decisão que está sendo reclamada. Por isso, entende-se que não houve desrespeito, com isso da absolvição, mas caso seja impedimento, pede-se que seja aplicado para mim, considerando que o auxiliar técnico vai primário. Já em relação à agremiação, ressalta-se que houve um atraso de um minuto. Entretanto, esse atraso ele não ocasionou no atraso da partida, no início da partida. Por isso, considerando que não teve um efetivo prejuízo à partida em si, então isso que seja observado a razoabilidade da situação e proporcionalidade do espectro de prestação de Obrigado, doutora Beatriz. O relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo uma vez a Procuradoria e a defensora da doutora Beatriz. Vou iniciar pela agremiação da Santa, que não há nada que possa afirmar ela pela súmula, de modo que o meu voto é pela condenação dos termos do artigo 206
pelo minuto de atraso no início da partida, utilizando ainda a nossa tabela de a pena pecuniária de R$ 800. Com relação ao auxiliar técnico da agremiação passando, eu entendo o contexto da partida, entendo a situação em si ali que poderia ser diferente, como uma penalidade e até um tipo de punição do goleiro que passou isso deixa os nervos à flor da pele. No entanto, a reclamação dele não vi com gravidade, mas ele extrapolou ao colocar a qualidade da arbitragem como bem fraco. Eu entendo que aí fica bem configurado o artigo 258, há sim um desrespeito, mas no menor grau, de modo que o meu voto fica condenado ao auxiliar técnico a uma partida de suspensão, que eu converto em advertência, como senhor presidente. O relator propõe, então, o senhor Fernando Lombardi, uma partida convertida em advertência e para agremiação por infração ao 206 por atraso, R$ 800. Com voto, doutor Ricardo Stella. Com o relatório. Com voto, doutor Ricardo Tucunduva. Com o relator. Cumprimento todas as manifestações aqui também realizadas. Cumprimento o relator pelo seu voto e pelas razões muito bem fundamentadas. Eu adiro ao voto do relator também, sendo que, por unanimidade, fica aplicada uma sanção de R$ 800 à agremiação por infração ao 206 e uma partida convertida em advertência em relação ao senhor Fernando Lombardi, auxiliar técnico. Muito obrigado, doutora Beatriz. Encerramos, então, a preferência das sustentações. Passamos agora à pauta ordinária. Consulta aos colegas, podemos dar 2 minutinhos de intervalo só para pegar água aqui e repor as nossas águas e a gente volta para a pauta agora. Podemos retomar? Vamos. Então, seguimos a pauta ordinária. Primeiro processo 26 de 2026, relatoria do doutor Ricardo Tucunduva, que está com a palavra. Senhor presidente, partida realizada pelo Campeonato Paulista A1 Profissional entre a equipe do Capivariano e do Primavera SAP. Da denúncia que o senhor Luiz Felipe Silva Guedes, da equipe do Capivariano, agiu e proferiu palavras desrespeitosas à equipe da arbitragem, abrindo aspas, vocês são horríveis, vai tomar no cu, no VAR, seus filhos da puta, com tudo tomar no cu. Por isso, foi denunciado como incurso no artigo 258, para o segundo inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e também no artigo 243C do mesmo Código Legal. É esse relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Não tem provas, né, para serem exibidas. Defesa escrita, mas passa a procuradoria primeiro. Obrigada, presidente. Diante da gravidade dos fatos narrados, a Procuradoria reitera integralmente os termos da denúncia. Obrigado, doutora Sofia. Doutor Bernardo não estreia a participação. Volto para o relator, que fará um resumo da defesa escrita. Obrigado, senhor presidente. Em breve síntese, a defesa diz que é o caso da aplicação do artigo 183 do CPJD, devendo a pena prevista no 258 absorver a pena prevista no 243C. É a breve síntese da defesa. Eu passo, portanto, ao meu voto. No meu modo de ver, há duas condutas distintas, uma em relação à ofensa, à arbitragem, e a outra no artigo 243. Lembrando que a partida ocorreu no dia 25 de janeiro e, portanto, ainda havia a reincidência específica deste treinador de goleiros. Gosto de ressaltar nesse ponto que ele é um treinador de goleiros e já tem uma condenação no 258 para o segundo inciso 2. Dessa forma, eu estou condenando no 258 para o segundo inciso 2 a 3 partidas de suspensão e no artigo 243C a multa de R$ 1.000 e 30 dias de suspensão. É como voto, senhor presidente. Só que o senhor relatou multa de quanto? Multa de R$ 1.000. Após, só explicando um pouco melhor a decisão, após a expulsão, ele ameaçou a equipe de arbitragem.
né, ameaçou de agredir a equipe da arbitragem. Por isso que eu distingui as duas condutas. Muito bem. Com o voto, doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o relator e acompanho integralmente. Com o voto, doutor Ricardo Stella. Com relator. Também cumprimento o voto adotado e acompanho. Então, por unanimidade, com 3 partidas ao atleta, mais uma multa de R$1.000. Atleta não, ao treinador de goleiro. 3 partidas, mais uma multa de R$1.000. Segundo processo da pauta, processo número 28/2026, relatoria do Dr. Wesley, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 28/2026, jogo entre Juventus e Sociedade Anônima de Esporte Clube Taubaté, pelo Paulista 2, profissional, realizado por jogo realizado no dia 21 de janeiro de 2026. A doutora Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do técnico da agremiação do Taubaté, senhor Diego Rocha Coelho, em curso no artigo 258, parágrafo inciso 2 do CPJD, pois, conforme relato do árbitro da partida, o treinador foi expulso por reclamar das marcações da arbitragem, dizendo as seguintes palavras, abro aspas, vai se foder seu planeta de merda, fecha aspas. Apresenta ainda denúncia em desfavor da agremiação do Atlético Juventus, curso no artigo 191, inciso 3 do CPJD, pois, conforme suma da partida, a agremiação mandante não proporcionou vestiário em condições adequadas para o uso da equipe de arbitragem. Destaco que a condição aqui da denúncia é porque os chuveiros não tinham, os chuveiros estavam frios, não tinham água quente. A agremiação, tanto a agremiação quanto o técnico são primários. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Não constam vídeos a serem exibidos, então, doutora Ana Sofia está com a palavra pela Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado. Agora sim, pela defesa, doutor Bernardo. Muito obrigado, presidente. Enfim, minha primeira participação, eu fico ansiando aqui para participar. Gosto um pouco de falar, então esse momento para mim é de muita alegria. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o doutor Ricardo, o grupo, doutor Ricardo Stella, doutor Wesley, doutora Ana Sofia, da Secretaria da Paula, doutor João. E sem mais delongas, em relação à denúncia feita contra o Clube Juventus, eu destaco que a página 11 do processo, ela traz um apontamento no sentido contrário ao que foi anotado em relação ao vestiário da equipe de arbitragem. Na página 11 do processo, consta que o vestiário da arbitragem estava com condições, o termo é bom, né, em condições boas. Então a defesa entende aqui que, por mais que a equipe de arbitragem tenha notado esse problema, se trata de um problema pontual, específico, em razão da condição de primariedade da agremiação, uma agremiação justamente pela transformação em sociedade anônima, primária perante o tribunal, merece que seja a pena convertida em advertência e algo se requer. Com relação ao técnico da equipe Taubaté, o senhor Diego, a defesa também apenas pugna que seja levado em condição a sua condição de primariedade para que seja convertida a pena em advertência. Essas são as manifestações. Muito obrigado. Agradeço, doutor Bernardo. O relator está com a palavra para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo mais uma vez pela nossa Procuradoria e também o doutor Bernardo pela primeira participação conosco. Passando primeiro a avaliar a situação da Clube Atlético Juventus em relação às condições adequadas do vestiário, entendo que, como bem tipicado no artigo 9, inciso 3, que pesa a baixa gravidade, se tratar apenas de um chuveiro que não está sobre a água quente, e levando em consideração a primariedade da agremiação, eu volto para condenação dos termos do artigo 9, no entanto, eu vou converter a pena da agremiação em advertência. Em relação ao senhor Diego Rocha Coelho, também primário por esse tribunal, entendo aqui que ele extrapolou um pouco na reclamação, de modo que eu voto pela condenação do mesmo a uma partida de suspensão, a qual eu deixo de converter em advertência, e é com o voto, senhor presidente. Muito obrigado. O relator propõe, então, a agremiação uma advertência em relação ao técnico Taubaté, senhor Diego, uma partida. Com o voto do doutor Ricardo Stella. Com relator, presidente. Com o voto do doutor Ricardo Cunduva. Acompanho integralmente o relator. Também cumprimento as manifestações, o voto do relator e acompanho integralmente aqui a proposta apresentada pelo relator. Então, por unanimidade, fica aplicada ao Clube Atlético do Juventus uma advertência em relação ao senhor Diego, técnico do Taubaté, uma partida de suspensão.
Passa agora ao quadro de item da pauta, processo 40 de 2026. A relatoria do doutor Ricardo Tucunduva, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista A2 Profissional entre a equipe do Osasco Sporting e do Sertãozinho, dia 28 de janeiro de 2026. Consta da denúncia que o senhor Elilson Correia da Conceição foi expulso após ter sido advertido anteriormente por discordar de forma assintosa das decisões da arbitragem. Recebeu sua segunda advertência por atingir com o pé o ombro do seu adversário, portanto, denunciado nos artigos 250 e 258 para o segundo inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ainda foi denunciado o senhor Christian Luiz Romanini, pois foi expulso após dirigir as seguintes palavras à equipe de arbitragem. Abre aspas, vai tomar no seu cu, porra, malta, marca essa falta, caralho, está de sacanagem. Portanto, denunciado no artigo 258 para o segundo inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A defesa escrita do Osasco Sport, bem como prova de vídeo a ser apresentada pelo Sertãozinho. Então, relatório. Muito obrigado, doutor Ricardo. Então, eu peço para que seja enviado o vídeo. E o doutor Bernardo fará a defesa do senhor Christian. Se quiser fazer qualquer manifestação durante a exibição, fique à vontade. Perfeito. São apenas 2 vídeos, um depoimento pessoal do próprio Christian e o testemunho de um colega de trabalho. Olá, tudo bem? Aqui é Christian Luiz Maninta, do Sertãozinho Futebol Clube. Venho, através desse vídeo, esclarecer algumas situações sobre o ocorrido no jogo em Osasco. O que foi relatado na súmula não foi de fato o que ocorreu. Vou contar a história desde o começo. Foi uma situação que, no primeiro tempo, o árbitro foi invertendo algumas faltas claras para a gente. No intervalo, eu fui falar com ele com todo respeito, que ele estava bem na partida, só estava invertendo algumas faltas que era para estar dos dois lados. Ele falou, não, beleza, obrigado. No segundo tempo, aconteceu um pênalti legítimo a favor do Sertãozinho. Eu levantei do banco e proferi as seguintes palavras: puta que pariu, vocês não vão marcar uma falta pra gente se foi pênalti claro. Vocês estão de sacanagem. Só exatamente foi isso. Não foi nem nada mais, nada menos. Em nenhum momento eu, desculpa perdendo a palavra, mandei eles tomarem no cu. Trabalhei mais de 5 anos fora do país, muitas vezes peguei arbitragem, pode ver que nos outros jogos não tem nenhum relato sobre a minha pessoa, a minha situação. Eu sempre sou respeitoso com a arbitragem, com todos, mas em nenhum momento eu mandei a arbitragem tomar no cu, em nenhum momento desrespeitei. Ao final da partida, na hora que eles vieram entregar as carteirinhas, estava eu e o preparador físico, Leandro. Aí eu falei pro quarto árbitro, por que vocês me forçaram? Porque você não tinha nada que ter ido no intervalo falar com a equipe de arbitragem. Em nenhum momento eu fui desrespeitoso. Eu que chamei o árbitro para te mandar te forçar. Estava falando muito no banco. Falar é normal no banco, mas em nenhum momento eu desrespeitei, mandei ele tomar no cu. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Satisfeitos? Desculpa. Doutora Ana, pela Procuradoria. Isso, mais uma pergunta, que ele comentou que o preparador físico estava com ele no momento do ocorrido, então... Boa tarde, meu nome é Leandro Verdelho, sou preparador físico do Sertãozinho. Vim através desse vídeo testemunhar o ocorrido com o Christian. Durante a partida contra o Sport Osasco, eu estive ao seu lado praticamente todo o jogo, onde eu não observei nenhuma ação agressiva, nenhuma ação que desabonasse as ações da arbitragem e nenhuma ação que fosse pertinente para que o Christian pudesse ser expulso. No final da partida, onde fomos saudar a arbitragem, nos encontramos com o quarto árbitro, e mesmo falou para a gente que ele que pediu a expulsão do Christian para que ele possa ter um controle do banco de reserva, que naquele momento nós estávamos agitados, porque estávamos ganhando o jogo e fora de casa, então estávamos agitados, então ele escolheu uma pessoa para que pudesse ser expulso, e essa pessoa foi o Christian. Agora, concluído, a doutora Ana está com a palavra pela Procuradoria.
Obrigada, presidente. Considerando que apenas o depoimento não é capaz de informar a veracidade da súmula, a Procuradoria requer que siga nos termos da denúncia. Agradeço, doutora Ana. A obrigação de desconstituir um relato simulado, somente com depoimento pessoal você conseguir fazer isso. Só que, de certa forma, também há uma limitação em relação a tudo isso. Aqui no presente caso, tinham duas pessoas que poderiam falar o que aconteceu. O Christian e o preparador de goleiros que estava, o preparador físico, perdão, que estava junto com ele. A partir disso, a gente soma isso a outros elementos de prova para entender que força probatória isso tem. O Christian, ele é primário. Trabalha anos com futebol e é primário. Isso já é um primeiro elemento que ajuda a corroborar aquilo que ele fala no depoimento dele. No depoimento dele, ele reconhece aquilo que ele fala. E quando eu estava conversando com ele para entender toda a situação, ele fala, não, eu disse, eu posso ter exagerado quando eu falei que, por exemplo, vocês estão de sacanagem, porra, ele usa o termo porra. Ele usa também, agora não me recordo exatamente qual foi a primeira palavra que ele começou, exatamente, puta que pariu, ele fala. Então, ele reconhece que há ali essas palavras empregadas, mas ele também é firme em dizer que do jeito como está escrito na súmula não ocorreu. E a pessoa que estava junto com ele trouxe o seu testemunho também para relatar aqui o contexto de tudo, porque ele foi expulso a pedido do quarto árbitro, que entendeu que o banco de reserva ele precisava ser controlado e, portanto, ele entendeu que seria necessária a expulsão do Christian. Só que, veja, a expulsão do denunciado, da forma como foi relatado nos depoimentos e testemunhos, elas demonstram algo de menor gravidade. E a defesa entende que, se o árbitro assim achou melhor para controlar o jogo, ele está no direito dele. E não refuta isso aqui na sustentação oral. O que se refuta é que a reclamação, do jeito com que ela foi repassada, não configura o artigo 258 e o denunciado merece ser absolvido, mesmo que ele tenha sido expulso da partida. Porque a defesa entende que as coisas não se misturam, não é porque ele foi expulso que automaticamente há infração disciplinar. E a defesa, fiel aos depoimentos e à testemunha trazida ao processo, entende que é caso de absolvição, mas se vossas excelências não entenderem que não há força probante nesse nível, seja ao menos considerado aquilo que foi trazido de elementos para que fique configurado uma menor gravidade e, consequentemente, a conversão da punição em advertência. Essa é a manifestação da defesa. Muito obrigado. Agradeço. O relator está para a defesa escrita e, na sequência, o voto. Obrigado, presidente. A defesa escrita do senhor Edilson Correia da Conceição afirma que o denunciado foi enquadrado nos artigos 250 e 258, parágrafo 2, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva em razão de conduta descrita como temerária e posterior reclamação contra a arbitragem. E o próprio relato arbitral afirma que não houve lesão e trata-se de situação que não extrapola os limites da normalidade competitiva e as condutas imputadas ocorreram no contexto fático, razão que deve ser afastada numa punição cumulativa. Sendo assim, pede a absolvição em relação aos artigos 250 e 258 para o segundo inciso 2 e o reconhecimento da atuação das condutas com afastamento da acumulação punitiva e subsidiariamente a aplicação da pena mínima legal. É o relatório da defesa. Eu passo, portanto, ao voto. Primeiro, em relação ao senhor Christian Luiz Romanini, eu cumprimento o doutor Bernardo pela sua manifestação, acolho em parte o seu pleito. Acredito que houve, sim, a conduta tipificada, porém de menos gravidade, motivo pelo qual eu condeno a uma partida de suspensão e converto em advertência no 258 para o segundo inciso 2. Já em relação ao senhor Edilson Correia da Conceição, me parece que ele era primário até cerca de 1 hora atrás, quando ele foi julgado nessa mesma sessão por uma conduta no 258 para o segundo inciso 2 por desrespeito à arbitragem. Dessa forma, tendo em vista e vejo bem tipificada pela Procuradoria a sua conduta tanto no artigo 250 como no artigo 258,
Eu, em relação ao 250, estou dando uma batida, porém, em razão da sua primariedade convertendo em advertência, já no 258, que ele já foi condenado hoje, eu estou dando uma partida de suspensão. É bom o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Então, o relator propõe, em relação ao senhor Elilson, sei lá como se fala isso, por infração a 250, uma batida convertida em advertência, por 258, uma batida. Em relação ao atleta Christian, uma batida convertida em advertência. Como vota o Dr. Wesley? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o nome do relator e acompanho integralmente. Como vota o Dr. Ricardo Stella? Com o relator, presidente. Também cumprimento a todos que se manifestaram, acompanho o relator, então, por unanimidade, esse é o resultado. Passo agora ao sexto item da pauta, o processo 42 de 2026, a relatoria do Dr. Wesley, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 42 de 2026, do Esporte Clube Taubaté e do Futebol Clube, pelo Paulista 2, realizado no dia 1º de fevereiro de 2026. A Procuradoria pretende avisar um simples favor do senhor Renan Souza Diniz, atleta da agremiação Taubaté, em curso no artigo 250, parágrafo inciso do CTJD, foi recebido um relato da partida. O atleta foi expulso por segurar seu adversário número 17, o senhor Osman de Menezes Venâncio Júnior, e impedir uma oportunidade clara e manifesta de gol fora da área penal. Apresenta ainda a denúncia em desfavor do senhor Felipe Gabriel Alves Faria, da agremiação Taubaté, pois conforme disposto no artigo 258, caput do CBJD, pois conforme considerado na súmula pela partida, aos 65 minutos, o denunciado foi expulso por interferir no reinício do jogo ao entregar a bola diretamente nas mãos dos jogadores da equipe mandante, contrariando as orientações da arbitragem. Destaque de Lega Lula, que pese não veio na denúncia essa informação. E, por fim, apresenta a denúncia em desfavor da agremiação Taubaté, em curso no artigo 191, inciso 3 CBJD, pois, conforme o relato do diretor da partida, a agremiação não efetuou o pagamento das taxas do diretor do jogo e do gerente operacional, em manifesto cumprimento ao regulamento específico do Campeonato Paulista, o artigo 43. Combinado. Destaca que a agremiação ela é reincidente e os demais denunciados primários aprova documental juntado aos autos, que são comprovantes de pagamento no dia posterior à partida. Seu relatório, senhor presidente. Obrigado. Bom, vejo que para além da prova documental, parece que tem vídeo também, né, João? É isso? Não, pela defesa não. Na defesa não? Bom, então, não havendo vídeo, passo à manifestação da Procuradoria. A doutora Ana Sofia está com a palavra. Obrigada, presidente. Se demonstrando corretas as explicações, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Obrigado, ordenado pela defesa. Obrigado, presidente. E aqui eu inicio em relação ao atleta Renan Diniz. A denúncia contra ele é por uma interrupção de uma chance de gol, e sempre que a gente está diante desse cenário, o objetivo da pessoa infratora é fazer com que o adversário não alcance determinado objetivo, determinado resultado, por exemplo, o gol. Só que, e com isso trazer prejuízo à equipe adversária. Só que se a gente olha o placar final do jogo, a gente observa que esse efetivo prejuízo não se consolidou, que a equipe adversária se consagra vencedora da partida, o que traz para a defesa uma ideia de menor gravidade, justificável, portanto, levando em consideração a primariedade do atleta, a conversão da pena dele em advertência nos termos do 250, parágrafo 2º. Esse é o pedido em relação ao atleta Renan Diniz. Em relação à agremiação, como bem destacado pelo Dr. Wesley, o relator do presente caso, os comprovantes de pagamento eles são do dia seguinte à partida. O que aconteceu aqui foi um equívoco interno do clube e que, imediatamente verificado o não pagamento no dia da partida, os pagamentos foram feitos. Não é aquele caso em que o clube despreza a regra, despreza a necessidade de pagamento, tanto que, dentro das próprias 24 horas seguintes da partida, constatada a irregularidade, foram feitos os pagamentos. Se não exime a responsabilidade, já que o REC fala em pagamento até o dia do jogo, ao menos serve para demonstrar que o clube não desprezou isso, não desprezou essa necessidade e imediatamente buscou honrar o seu compromisso quando constatada a irregularidade.
Com relação, por fim, ao Gandula, aqui eu geralmente sou muito breve e só menciono questão de antecedentes quando falo de Gandula, mas aqui eu entendo que a situação é um pouco diferente. Não é o lance que o Gandula ele tenta prejudicar o reinício do jogo, segurando a bola, tentando atrasar. Ele, na verdade, faz o oposto, tentando agilizar a reposição de bola. Também uma baixíssima gravidade no ato. A gente até entrou em discussões em processos passados nesse sentido, boas discussões, no caso, né? Não brigas no sentido de brigas, né? Discussões no sentido, mas há uma isonomia porque ele faz isso para o clube mandante, mas não faria para o clube visitante. Então, essa é a discussão que pode permear o caso, mas não que houve prejuízo à partida, qualquer coisa nesse sentido, portanto, baixíssima gravidade, justificável também a conversão da pena em advertência, caso vocês entendam pela condenação. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao relator, doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabéns, doutora Ana Sofia e também ao doutor Bernardo pela defesa apresentada. Iniciando pelo senhor Renan Souza Diniz, da Taubaté. Entendo que não foi possível firmar o relato da súmula. No entanto, eu vejo que não há gravidade, além de tudo, a conduta aqui descrita, o ato de segurar o atleta pedindo a oportunidade de manifesto de gol, já teve a devida punição, de modo que eu voto pela condenação do atleta nos termos do artigo 250, parágrafo inciso 1, a uma parte de suspensão, e converto em advertência, tanto pela primariedade quanto pela ausência de violência no lance. Em relação ao senhor Felipe Gabriel Alves de Faria, gandula da agremiação Taubaté, que desrespeitou a orientação e recomendação da Federação Paulista de Futebol, porque ele está ali para colocar bolas nos pontos já determinados e não para repor. Tese, ele não faria com certeza isso para a agremiação adversária, então não é função dele fazer isso. Ele tem que cumprir a recomendação da Federação Paulista. No entanto, pela baixa gravidade, eu condeno ele, nos termos do artigo 258, no entanto, eu converto a condenação em advertência. E, por fim, em relação à agremiação da Taubaté, conforme bem consignado também pela defesa do Dr. Bernardo, é louvável que a agremiação tenha feito o pagamento, ainda que tardiamente, no entanto, ele ficou bem configurado aqui a infração, tanto ao artigo 91 quanto ao regulamento específico de competição, de modo que, na volta pela condenação da agremiação, nos termos do artigo 91, inciso 3, a pena pecuniária é de R$1.000, acumulado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Wesley. O relator propõe, então, ao senhor Renan, uma partida convertida em advertência. Em relação à agremiação Taubaté, R$1.000. E em relação ao senhor Felipe Gabriel, uma advertência. Como vota o doutor Ricardo Stella? Com o relator. Doutor Ricardo Cunduva? Com o relator. Também cumprimento as manifestações, eu voto preferido e eu acompanho, então, por unanimidade, esse é o resultado. Passo agora ao sétimo item de pauta, processo 43/2026. A relatoria do doutor Ricardo Stella, que está com a palavra. Senhor presidente, Paulista 2, profissional, voto por unir-se contra Grêmio Prudente, 31/1/2026. Rodada 7, da doutrina, imagem e a Procuradoria Desportiva, apresentando denúncia face Reinaldo Calma Bento dos Santos, do Grêmio Prudente, como em curso no 254A, por, segundo o relato, a súmula praticar agressão física durante a partida, prova regulante, pois consta do relato que desferiu um tapa no rosto do seu adversário de ambos seis, senhor Carlos da Silva Santos, fora da disputa de bola, e informa que o mesmo não necessitou de atendimento médico e permaneceu no jogo. O atleta profissional não tem nenhuma anotação individual. Vídeo juntado e defesa também permite. Vídeo juntado. Não. Não. Eu estou me confundindo com o meu número, mas agora, os mesmos dois atletas ali de baixo sobem agora. Quem está direito, esses dois são os mesmos que estavam na lateral, já começaram a se buscar agora. Que é o auxiliar para lá e chama o árbitro. Não.
chama atenção aquele primeiro lance e depois o colega dentro 0,5,2, né? É expulsão de branco. É expulso o do branco é expulso. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Alex, a recepção da manifestação da Procuradoria primeiro. Obrigada, presidente. A imagem não é capaz de informar a veracidade da súmula, por isso a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Obrigado, doutora Ana Sofia. Agora sim, doutor Ricardo Stella pode fazer o resumo da defesa escrita e, na sequência, já pode proferir seu voto. Silêncio, presidente. Obrigado, senhor presidente. Em breve síntese, com a juntada do vídeo, a defesa alega que a atleta não tem anotação perante o tribunal, que já foi punido pela autoridade em campo, tentou apenas se desvencilhar do atleta e não mal intencionado, pede pela desclassificação para o 254 caput, pede pela mínima do 254 caput, a uma partida, ou ainda a pena mínima do 254 anos. Essa é a breve síntese da defesa dos pedidos. Bom, presidente, ao contrário do outro caso similar em qual fui relator nessa oportunidade, não vejo a agressão da forma como vi da última vez. E também não vejo possibilidade de afastar o relato da súmula, mas até pela movimentação, a desclassificação, entendo ser possível a desclassificação do 254A para o 254 caput, e assim determinam uma partida de suspensão. Como voto, presidente. Obrigado. O relator propõe uma partida de suspensão. Um voto, doutor Wesley. Parabéns, relator, acompanha integralmente. Um voto, doutor Ricardo Cunduva. Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho. Então, por unanimidade, esse é o resultado. Próximo item da pauta, o oitavo item, processo 44/2026. Relator, doutor Ricardo Cunduva, que está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista A3 profissionais da equipe do Rio Branco e do Jaú, dia 28 de janeiro de 2026. Consta da denúncia que a agremiação do Rio Branco apresentou para a partida apenas 4 gandulas, quando deveriam ser 6, e que o gramado estava com alguns pontos sem grama. Portanto, foi denunciado por 2 vezes o artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A defesa escrita, senhor presidente. Muito obrigado, mas primeiro eu passo a palavra para a Procuradoria. Doutora Ana Sofia, por favor. Obrigada, presidente. A Procuradoria vai seguir nos termos da denúncia. Agradeço a manifestação. O relator para o resumo da defesa escrita e, na sequência, seu voto. Breve síntese, a defesa apresenta como se houvesse um material, fala que haviam 6 gandulas no campo desportivo, bem como o gramado estava bom. E por isso pede a absolvição em ambas as denúncias e que, caso não seja esse impedimento, é visto para o primeiro do artigo 191. Eu passo ao meu voto. Em relação ao gramado, eu estou absolvendo a agremiação, até porque no próprio relatório do diretor do jogo considera o gramado regular para a prática desportiva. Já em relação à ausência de 2 gandulas, há de fato a ausência, sendo que eles foram substituídos pelos 2 maqueiros, que acumularam as funções de gandula. E, portanto, não haviam os 6 gandulas como exige o regulamento. Dessa forma, eu estou aplicando a multa de R$ 300, R$ 150 pela ausência de cada gandula. Como voto, senhor presidente. Agradecer ao relator. Então, o doutor Ricardo Cunduva, ele propõe absolvição em relação à primeira tipificação. Em relação à segunda, que seriam os gandulas, ele propõe R$ 300 e para de 150 capas. Com voto do doutor Wesley. Parabéns, relator, acompanha integralmente. Com voto do doutor Ricardo Stella. Com o relator. Também cumprimento e acompanho. Então, assim, é o resultado por unanimidade. Próximo item da... Pegou, João Paulo. Próximo item da pauta, no item processo 45/2026. A relatoria do doutor Ricardo Stella, que está com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Paulista 3, profissional, esporte de São Bernardo, contra Suzano. 1-2, rodada 3, no estádio municipal Francisco Ribeirão Nogueira. A doutora Procuradoria Desportiva apresenta denúncia face à equipe de São Bernardo, com incurso no artigo 216 do CBJD, pois considerado que assumo que houve atraso de 2 minutos no reinício, devido ao retorno tardio ao campo de jogo da equipe mandante. O relatório, presidente. Obrigado. Alguma prova a ser produzida? Então, doutora Ana, da Procuradoria. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue no centro da denúncia. Obrigado pela defesa do doutor Bernardo. Obrigado, presidente. A defesa apenas pontua que a agremiação ela não é reincidente no artigo 206, então pede que seja levado em consideração para que não seja aplicada a reincidência. Se vossas excelências assim não entenderem e aplicar a reincidência, ao menos a aplicação da tabela do tribunal e que o minuto fique limitado a R$1.000, caso o valor dobre, considerando o CBJD. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo Stella. Obrigado, senhor presidente. Como muito bem observado pela não defesa, não é reincidente específico, então não aplica a reincidência. A R$3.700 pela tabela, R$700 por minuto, então R$1.400 como inteiro, presidente. Muito obrigado. O relator propõe uma multa final de R$1.400. Como voto, doutor Wesley? Cumprimento o relator e acompanho integralmente. Como voto, doutor Ricardo Turvanduva? Acompanho o relator, senhor presidente. Também cumprimento o voto e o acompanho. Então, por unanimidade, essa é a sanção imposta. R$1.400 de multa. Passa agora ao próximo item da pauta. É o 10º item, processo 46/2026. A relatoria do doutor Ricardo Turvanduva, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista A4 profissional entre a equipe do Vossen e do Taquaretinga no dia 31 de janeiro de 2026. Consta da denúncia que a equipe do Vossen não efetuou o pagamento referente às taxas do diretor do jogo, o gerente de operações da equipe de apoio, sendo denunciado no artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ainda foi denunciado o atleta Felipe Andrade Silva, da equipe Taquaritinga, por ter impedido uma oportunidade clara de gol e cometer uma falta temerária. E, portanto, denunciado como incurso no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a prova juntada pelo nobre doutor Bernardo. Muito obrigado. A prova vai ser exibida antes ou... São 3 provas documentais, posso explicar elas a vossas excelências. O item 1 é um esclarecimento que o Clube Vossen enviou à federação do pedido que havia feito de desconto das taxas na cota que recebe da federação. Aí esse esclarecimento é para discriminar quais taxas seriam deduzidas da cota. Aí tem as notas fiscais, o número das notas fiscais, inclusive a menção, além das despesas acima relacionadas, a solicitação de desconto contempla também o pagamento da arbitragem da partida Vossen contra a Taquaritinga a ser realizada no dia 31/1. O item 2 é o aceite da federação. A federação, através do seu departamento financeiro, o vice-presidente de finanças, ele expressamente reconhece, informa que o pleito será atendido, só que ele faz apenas uma menção que uma das notas fiscais possui alguns outros valores que o clube precisa fazer o recolhimento, mas aceita os valores que foram atendidos. Esse aceite da federação é datado de 30 de janeiro, ou seja, um dia antes da partida em que gerou essa anotação. E o item 3 das provas é uma resposta que o clube faz a uma imposição de advertência que recebeu administrativamente, justamente sob esse fundamento, de que recebeu administrativamente a imposição de advertência por não ter recolhido as taxas, e o clube traz aqui, discrimina qual o número do ofício que foi feita a solicitação da baixa da baixa das taxas na cota, o aceite da federação, também o número do ofício, e pede, então, que seja retirada a pena de advertência, considerando que a federação aceitou o pedido que foi feito. Agradeço, doutor Bernardo, pelos esclarecimentos. Passo a Procuradoria para a doutora Ana Sofia. Obrigada, presidente. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia. Obrigado. Passo agora efetivamente a defesa. Doutor Bernardo, está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Aqui a defesa entende que o clube não merece ser punido. É uma prática que os clubes têm adotado no sentido de as despesas operacionais, os clubes podem pedir a dedução da cota que recebem da federação. Claro, isso depende do aceite da federação,
Eu até estive presente em representação a um clube numa reunião aqui que foi feito sobre patrocínio e como os clubes poderiam lidar com esse valor que é esse de cota, e isso ficou muito claro, a posição da federação no sentido de que esses valores de operação de jogo, eles podem ser deduzidos da cota, mas dependem da aprovação do setor financeiro da federação. Isso foi feito, esse procedimento foi respeitado porque o clube solicitou, o clube recebeu a resposta ainda um dia antes da partida, portanto ele entendeu que não haveria a necessidade de, no dia da partida, recolher o pagamento, porque se ele teve o aceito da federação administrativamente sobre o pedido de baixa das taxas na cota, no dia da partida, se ele paga o valor, ele vai estar pagando 2 vezes, porque a federação vai baixar administrativamente da cota dele. Então, a defesa entende que aqui, diante das provas trazidas, não há infração disciplinar e pede a absolvição do clube da denúncia que foi imputada. Essa é a manifestação. Muito obrigado. Muito obrigado, relator. Tem defesa escrita, né? Também para o resumo e depois pode seguir com o voto. Muito obrigado, senhor presidente. A defesa do atleta do Taquaritinga afirma que o atleta já cumpriu integralmente suspensão automática, que a imposição de nova penalidade representaria excesso punitivo e, diante disso, pede a absolvição do atleta, subsidiariamente, caso não seja esse entendimento, e quer que seja considerada suficiente a penalidade cumprida, afastando qualquer adicional. Esse relatório eu passo à defesa. Em primeiro lugar, eu cumprimento a defesa apresentada pelo Dr. Bernardo e acolho o seu pedido. Acredito sim que se foi confirmado pela federação um dia antes do jogo que as cotas estariam baixadas daquilo que o clube teria a receber, não havia motivo para que no dia seguinte fosse feito o pagamento e, portanto, estou absolvendo a agremiação do voto. Em relação ao atleta do Taquaritinga, Felipe Andrade Silva, teve a conduta caracterizada, porém, tem maior gravidade, motivo pelo qual condeno a uma partida de suspensão no artigo 250, convertida em advertência. Muito obrigado, Ricardo. Então, o relator propõe, em relação ao Vossen, a absolvição, em relação ao senhor Felipe Andrade, uma partida convertida em advertência. Como vota o Dr. Wesley? Obrigado, senhor presidente. Parabéns, relator, acompanha legalmente. Como vota o Dr. Ricardo Stella? Como relator. Cumprimento a todos, também e assim, por unanimidade, fica aplicada, por unanimidade, então, fica absolvida a agremiação do Vossen e fica aplicada uma sanção de uma partida convertida em advertência ao senhor Felipe Andrade. Passo ao próximo item da nossa pauta. É o último item da pauta, o 13º, processo 87/2026. A relatoria é do Dr. Ricardo Cunha, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada pelo Campeonato Paulista A4 profissional entre a equipe do São Caetano de Jabaquara, dia 7 de fevereiro de 2026. Consta da denúncia que a agremiação do São Caetano foi responsabilizada por o integrante da torcida organizada ter lançado fogos de artifício de fora do estádio e, portanto, denunciado como incurso no artigo 213, incisos 1 e 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por não ter deixado de tomar as providências capazes de prevenir ou reprimir. Em relação ao 213, seria pela presença do senhor Gilmar, que estava no momento da batida do pênalti. O senhor Gilmar Rodrigues Leal estava atrás do gol, onde não poderia estar. Então, portanto, em relação ao artigo 213, parágrafo 3º, Rojão, e ao 213, inciso 2, a presença do
senhor Gilmar Rodrigues Leal em campo. Não constam provas a serem exibidas, então eu passo a manifestação da Procuradoria. Doutora Sofia, por favor. Obrigada, presidente. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. Agradeço a manifestação, voto ao relator para que possa fazer um resumo da defesa escrita e, na sequência, o seu voto. Em relação à breve síntese da defesa, a defesa pede o reconhecimento da ausência de omissão no 213, tendo em vista que a conduta teve origem em área externa à praça de desporto. A exclusão da excludente responsabilidade para o terceiro 213, diante da identificação e detenção do infrator. E em relação à invasão de campo, a determinação de sanção não superior à multa no mínimo legal. Esse relatório, senhor presidente. Em relação ao artigo 213, parágrafo 3º, inciso 3, eu acolho o pedido da defesa. Não há como a instituição ser responsável por um rojão desferido fora de campo, além do que ter sido identificado o infrator, justamente como pede a defesa no parágrafo 3º, 213, portanto, absolvo no 213, parágrafo 3º, inciso 3, já em relação à invasão do campo, realmente não poderia estar por Gilson, Gilmar, Gilmar. O senhor Gilmar não poderia estar lá, motivo pelo qual estou aplicando uma multa de R$ 250 no 213, inciso 2. Como vota, presidente? Obrigado. O relator propõe, então, a absolvição em relação a uma sanção, notificação pelo rojão, mas propõe uma sanção de R$ 250 pela outra conduta. Com o voto, doutor Wesley. Com o relator, senhor presidente. Com o voto do Ricardo Stella. Com o relator. Então, por unanimidade, fica absolvido 213-2. Acho que é o 2, né? Absolvido no 3. parágrafo 3 E uma sanção de 250 pelo 213, 2. É isso. Então, declaro assim encerrada mais uma sessão dessa primeira comissão. Agradeço a todos pela colaboração e desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigado.